você sempre foi, né, uma referência, assim, muito grande, acho que de empoderamento, de superação. E aí, quando a gente pensou em falar do Dia das Mulheres aqui na Máxima, a gente já pensou em você também. E eu queria muito começar entendendo mesmo como que foi o seu processo para lidar com a perda do seu marido, tanto no aspecto da Mara mulher, como no da Mara mãe, que eu sou mãe solo de uma menininha de 2 anos, e a gente sabe, como mãe, que ser mãe é uma tarefa muito difícil, e é muito difícil às vezes separar. Eu, por exemplo, a Rita mãe da Rita mulher, e por aí vai. E ainda mais você passando por uma perda tão grande. Como que foi lidar com tudo isso? Rita, antes de mais nada, parabéns por ser essa mãe solo, dessa menina Obrigada. que certamente é uma menina privilegiada e feliz. Muito Obrigada. obrigada pelo convite da Revista Máxima. Também queria deixar um beijo aqui para toda a minha assessoria, da Márcia Estival, todas as meninas que são maravilhosas. E dizer que compartilhar momentos da vida, né? Os maravilhosos, os bem-sucedidos e também compartilhar os momentos que são tristes, as passagens que contam histórias de fracasso ou de perdas do processo de luto. É sempre maravilhoso poder falar sobre tudo isso, porque quantas vezes que eu fui salva pela fala de alguém, Uhum. quantas vezes, né, alguém tocou o meu coração sem saber que eu existia Sim. naquele momento de dor. Foi muito difícil ficar viúva, porque eu entendia que aquele casamento era para sempre. E o meu primeiro marido era um homem muito forte na figura masculina, um homem muito posicionado, muito sério. Ele era cirurgião cardíaco. E ele também tinha muita saúde. Sabe, uma pessoa que não pegava nem gripe, Uhum. nunca ficava doente, tinha uma saúde, ele era um atleta, ele fazia muita atividade física, ele corria, fazia musculação. Então, quando a gente recebeu a notícia do câncer no cérebro, todos nós morremos um pouco, porque era um diagnóstico terrível, era um glioma no tronco, era um câncer incurável num lugar intratável. Porque o glioma, ele realmente não tem cura, porque as células dele não param de se reproduzir. Mas, por exemplo, o Oscar Schmidt, jogador de basquete, queridíssimo, encontramos com ele e a mulher algumas vezes no hospital, o caso dele é cirúrgico, então ele consegue tirar, daí ele cresce de novo, ele vai lá e tira aquele pedacinho, cresce de novo. Então, tem aí a possibilidade de uma sobrevida, sabe? De sobreviver a ele, lutando contra o câncer, mas sobrevivendo a ele. E essa oportunidade foi tirada do Vinícius. Ele sabia que ele estava lidando com um câncer incurável, num lugar intratável. Então, não tinha cirurgia, tinha só que esperar. Né? E como é que a gente fez? E aí que eu acho que entra a questão da força, da fé, da família. Como a gente não sabia quanto tempo ele iria conseguir conviver com esse câncer, mesmo com a pouca chance de tratamento, fizemos o tratamento. Ele fazia radioterapia todos os dias, fazia químio oral, fez também a químio injetável. Então, assim, quando você recebe o diagnóstico, parece que você recebe uma sentença também. No caso dele, que era intratável e incurável. Junto com essa sentença veio aquela esperança, então, de poder viver um dia de cada vez e tentar trazer para esses dias felicidade. E foi isso que a gente fez. Uhum. Todos nós, a família toda. A casa era cheia de flores, muitos cartazes espalhados pela casa com frases de efeito, frases que traziam esperança, força, paz, amor, união. A gente estava sempre recebendo amigos, porque nessa hora é muito gostoso deixar a casa movimentada, sabe? E quando veio, ele se tratou por 2 meses e 20 dias. Quando ele passou mal em casa,
E no caminho para o hospital ele teve uma parada cardíaca dentro do carro. Estávamos eu, João Pedro e João Felipe. Os meninos seguraram o pai porque ele teve uma convulsão e daí veio a parada cardíaca. E ali a gente encerrou a nossa história com ele. Naquele momento, o que a gente sabia era que tudo que foi possível foi feito, né? Que nós tínhamos muito amor, isso conforta, né? Você saber a tua entrega, ela é muito confortante. Então, a gente sempre viveu muito essa coisa da família, estar com os avós. O meu primeiro marido tem 2 irmãs. A gente sempre foi de trazer a família para perto, cozinhar, essa coisa gostosa que eu sei que tem na casa da grande maioria das pessoas, né? De unir a família, deixar a família forte. Então a gente já tinha esse posicionamento. Para lutar com uma perda, para lutar com a dor da ausência, a gente precisa ter essa união em casa, porque essa união faz com que o teu próximo dia tenha que acontecer. Então eu pensava assim, meu Deus, eu tenho os meninos para criar, eu tenho os meninos para educar, eu tenho que mostrar para eles que a morte não é um final, né? Para a gente que fica, a gente tem que recomeçar, se reconstruir. Eu não posso deixar eles entenderem que aqui a gente encerrou tudo, porque a gente ainda tem muito para viver, a gente tem muito para fazer, a gente tem muito para trocar. Então, eu redirecionei os focos, sabe? Então, agora, olha, vamos pensar em fazer uma viagem gostosa, vamos trazer novas memórias, né, para nossa vida, trazer novas memórias para casa, dei uma repaginada na casa. E é isso, tem que ter força para o dia seguinte. A gente tem que acreditar que a vida, ela não vai te tirar a possibilidade da dor. Porque frente à dor a gente aprende muitas coisas. Mas ela vai te mostrar que, apesar da dor, você precisa continuar. E é isso que faz a vida ser tão maravilhosa, tão interessante, tão inspiradora. É você saber que a dor você não vai poder escolher. Você vai passar por momentos muito difíceis, mas você pode escolher deixar essa dor administrar a sua vida, os teus desejos, o que você espera do dia seguinte, ou não. Isso é uma coisa que é muito real e me fez pensar muito, porque é o que você falou. Eu até li uma frase sua que me fez pensar muito que a dor, ela existe. A gente que vai escolher se a gente vai sofrer por ela ou não. E isso é muito real, porque, por exemplo, eu achei muito bonito quando você falou que vocês colocavam cartazes com frases motivacionais, encheram a casa de flores, porque era uma situação muito delicada e que vocês precisavam se unir para passar por isso, né? Vocês precisavam encontrar a força que vocês nem sabiam que vocês tinham para poder passar por isso, porque se vocês se deixassem levar, perdessem as esperanças, a situação ia ser conduzida de outra forma e vocês iam lembrar de tudo isso de outra forma. E o seu papel de ficar ali firme e forte foi essencial, né? Tanto para os seus filhos, que na época eles eram crianças ainda, né? Tinham 10, 11 anos. O João Felipe tinha 12 e o João Pedro 13. A gente tem que pensar muito nesse doente paliativo, sabe? Se é difícil para quem está em volta pensar que a qualquer momento aquela pessoa pode morrer, imagina para a pessoa imaginar que a qualquer momento ela vai para o desconhecido, né? Ela não sabe o que acontece depois da morte. É um mistério para todos nós. A gente pode acreditar que tem um paraíso, que tem uma segunda vida, que tem reencarnação, que tem, dependendo da religião de cada um. Mas o fato é que a gente não sabe, né? A gente sonha e se conforta com um pensamento que consegue conceber. Mas para o doente é muito difícil, né? Tem as limitações, tem as dores, tem o desafio de pensar, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? A radioterapia, quando ela é no cérebro, ela faz muitos edemas.
Uhum. Então, às vezes, a pessoa pode entrar na rádio enxergando e sair da rádio sem enxergar, né? Tem um montão de riscos. Então, você precisa pensar que essa rede de apoio à família para esse doente paliativo, para esse doente terminal de câncer, para esse doente que não teve chance de lutar para viver, ele precisa de todo o apoio que a família puder dar, o melhor apoio que a família puder dar, né? E o apoio tem que ser sempre surpreendente, né? É difícil, mas não é impossível. Não, tem que ser para cima, porque também para o doente ver a família sofrendo, chorando, o médico deixava isso muito claro para a gente, a equipe médica que cuidou dele, eles falavam, olha, ele tem que ter qualidade de vida. Uhum. Então, claro que a gente foi buscar fazer as coisas que ele gostava. Né? Sim. E depois que ele partiu, eu até li uma coisa assim que você falou, que você comentou para os seus filhos que você ia dar conta de tudo, mas que você não ia esquecer o seu lado mulher, sabe? Até porque você era uma mulher jovem, você é uma mulher jovem, e não é nem justo você parar a sua vida por conta disso. E eu até queria conversar um pouco sobre essa questão e tal, porque é uma coisa que eu, como mãe, enfrento diariamente do julgamento alheio mesmo, de como assim você teve um filho e você vai, sei lá, sair com outras pessoas que não sejam o pai do seu filho, ou você vai ter uma vida além da maternidade. E você conseguiu separar as coisas muito bem, independente de todo o preconceito, que eu até anotei aqui uma frase que você falou, que é: uma mulher viúva ou separada enfrenta muitos preconceitos. E eu queria entender um pouco de como você se sentiu, como você conseguiu entender que independente da Mara mãe, independente da Mara viúva, você tinha uma vida toda pela frente, tinha que reviver o seu lado mulher e conseguiu também passar isso para os seus filhos e ser esse exemplo de mulher incrível que você é. Ah, muito obrigada. Que nada, sou uma mulher cheia de defeitos. Estou aqui em plena construção, aos 52 anos, tentando ainda descobrir qual é a minha melhor versão. Enquanto eu não descubro qual é a melhor, eu vou testando todas. Maravilhosa. Eu acho, Rita, que a gente não pode deixar com que as pessoas dirijam a nossa vida. Uhum. E não é esse papo que a gente vê que é muito raso, assim, alguém paga suas contas, alguém não sei o quê, porque a hora que você está triste, alguém vê isso. Não, não é nem por aí, sabe? É um posicionamento tão de dentro para fora, é tão claro para você o que você quer, que ninguém consegue nem tentar interferir. Então, eu tinha certeza que em algum momento, depois que passou aquela fase muito triste do luto, aquela fase onde você acha que você não vai conseguir. Uhum. Quando a dor te acorda antes de você abrir os olhos. Antes de você abrir os olhos, vem aquela dor no peito, aquela coisa que você fala, o que aconteceu mesmo? Nossa, Vinícius morreu, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Então, depois que passa essa fase aguda, e a gente tem que passar por ela, né? Você tem que elaborar até a dor. Então, não dá para fugir. Os primeiros dias são muito difíceis, parece que você teve um sonho, é um pesadelo, você não está entendendo por que isso aconteceu com você, na sua família. Tem um tempo. Nesse tempo, você começa a se enxergar de novo como alguém que é completo, né? Completo em sensações, em sentimentos, com um corpo que sente desejo, com um corpo que sente falta de um carinho, falta de um abraço, falta de um beijo, falta de escutar alguém no telefone e te perguntar como é que você está, te dar um bom dia. É gostoso isso. Quando a gente tem uma referência de amor, quando você tem uma relação muito positiva, próspera sobre o amor, você entende o significado dele, você quer viver aquilo de novo, né? E eu tinha isso. Eu fui muito amada. Eu me senti muito completa nesse relacionamento. Então, eu sabia qual era a minha referência, o que eu queria. Quando eu comecei a me enxergar de novo, pronta para receber alguém na minha vida,
eu não perguntei para ninguém se alguém achava certo ou se achava errado. Eu fui viver. Eu deixei claro isso em casa, porque eu precisava dividir com os meninos, porque eu sempre dividi tudo com eles, né? Hoje eu estou triste, hoje eu estou feliz, hoje aconteceu isso de bom no meu trabalho, hoje aconteceu isso de ruim no meu trabalho. Olha, aconteceu isso, tal pessoa falou assim comigo, isso fez sempre dividi tudo com eles. Então, quando eu decidi que eu ia viver, eu também dividi com eles. Olha, eu quero namorar, eu quero conhecer alguém, eu quero beijar na boca, eu quero sair, eu quero ser tocada, né? Quem ama precisa escutar e precisa sentir. A gente não consegue evoluir sem o toque, né? É importantíssimo ter alguém que te abraça, que te acolhe, que te transforma em alguém melhor. Então, isso era muito claro para mim, sabe? Eu deixei muito claro isso para eles também, para eles, para os meus pais, e fui viver. E nunca perguntei o que é que as pessoas queriam, não queriam. Não sei se alguém falou bem, se alguém falou mal. Provavelmente, né? Deve ter sido julgado. Eu moro em Piracicaba e moro aqui em Alphaville. Então, lá em Piracicaba, uma cidade pequena, provavelmente alguém deve ter falado, né? Alguma coisa. Mas eu não prestei atenção nisso, não. Aliás, eu sou bem ruim de prestar atenção no que não me constrói, Rita. Eu não deixo... O João às vezes fala isso para mim, né? Ele fala, olha, nas dificuldades você tem que saber lidar com a adversidade. Eu falei, olha, eu nem enxergo a adversidade, eu nem passo perto da adversidade, porque eu me alimento, você também, todo mundo é assim. A gente se alimenta daquilo que a gente quer. O pensamento, ele é muito esperto. Muito esperto. A nossa mente, ela é mimada, mal acostumada na grande maioria das vezes. E às vezes a gente dá corda para um pensamento que nem tinha que estar passando perto. Tem pensamento que chega, a gente tem que falar, olha, vai para lá. Isso não é meu, vai para lá, né? Isso aqui, esse corpo não é teu, esse pensamento nunca foi meu, eu nunca quis pensar sobre isso, não quero nem pensar sobre isso, então pode ir embora daqui, né? Isso que você falou é muito importante, porque na verdade a gente escolhe muito o que tipo de pensamento a gente vai absorver e vai levar adiante e o que não. Por exemplo, você comentou de morar em Piracicaba. Se as pessoas já julgam em cidades grandes, em cidades pequenas, que a vida gira em torno da vida das outras pessoas, eu vejo pela minha família mesmo. Isso é muito maior. E comentário sempre vai ter gente julgando quanto tempo você deveria ficar de luto ou não, quando deveria fazer o quê. E se você se deixasse levar por esse tipo de comentário ou esse tipo de pensamento que não é nada construtivo, você vai para um caminho que não é seu, fica infeliz, e aí a situação toma outro rumo, né? Aí você nunca mais cresce, porque fica preso em coisas de outras pessoas. E a gente tem que saber, né? Assim como a gente descobre onde está a nossa acolhida, eu aposto que você tem um montão de amigas. Mas tem aquela que você sabe que você pode virar para ela e falar, gente, a revista Máxima me promoveu, agora eu sou editora-chefe, eu sou diretora de conteúdo. Você pode contar as suas coisas boas, porque ela torce por você. Sim. Mas tem aquela amiga também que você gosta muito, mas que você sabe que você conta as coisas para ela, ela fala, nossa, que maravilhoso, tudo isso que por dentro ela não está feliz, porque eu queria também ter essa oportunidade. Daí tem aquela outra amiga que não tem a menor paciência para ouvir as coisas boas que estão acontecendo na sua vida, porque ela não consegue nem focar na vida dela. Então você está falando, ela está te ouvindo, está olhando para você, ela não está ouvindo uma palavra. E quando você espera que ela fale uma coisa legal, ela te interrompe, perguntando uma coisa que você nem falou, né? Tem aquela outra amiga que é super animada, que é divertidíssima, que é uma delícia estar do lado dela, mas que você vai contar para ela e ela vai contar para outra amiga, que vai contar para outra amiga, e era uma coisa que você queria que ficasse só para você. Então, assim, a gente tem pessoas que nos querem bem, são capazes de não vibrarem tanto frente a uma notícia boa. Imagina aquelas que não te conhecem, né? Que não têm afinidade com você, não sabem nada da sua vida, que não entendem nada sobre o seu coração, sobre o seu jeito de pensar, que simplesmente olham para você e vão te julgar por aquilo que elas veem.
que muitas vezes é toda a feiura que está dentro delas, né? Sim, é verdade. Então, a gente não pode dar essa liberdade para as pessoas. Você pode ver, as pessoas só falam com você sobre o que você quer que elas falem. Uhum, Porque se você não quiser falar sobre um assunto, você simplesmente não fala. uhum, é verdade. Né? É um posicionamento. E eu acho que é a maturidade que vai trazendo isso para a gente. Porque quando a gente é mais nova, a gente tem muito medo de ofender, de magoar, de chatear. Ai, mas o que é que a pessoa vai falar depois? Ai, eu não posso deixar a pessoa chateada, ai, eu não posso fazer isso, eu não posso. A gente é cheio de não posso, de medo, de insegurança. A gente vai ficando mais velho, você aprende a falar o foda-se, sabe? Às vezes não precisa nem ser com palavra. Uhum, Às vezes fica agressivo, né? Um palavrão. Mas você sabe pensar. sim, é Eu verdade. adoro a Miriam Goldenberg, que ela fala assim, que ela olha para a pessoa e fala assim, por dentro ela fala e por fora ela só concorda. Uhum, é maravilhosa, mas é muito real isso. Eu falo mesmo por mim. Antes de eu ter a minha filha, eu achava que eu devia explicação para todo mundo de tudo. Depois que eu tive ela, eu mudei, eu amadureci muito e eu mudei minha cabeça em relação a tudo, a muitas coisas, né, não a tudo. E eu vejo muito que, na verdade, eu que escolho as batalhas que eu quero lutar. E que antes eu achava que eu devia satisfação para todo mundo, eu me importava muito. E isso é uma coisa que só realmente com a maturidade que a gente consegue ir podando um pouco, né? Eu lembro de um pediatra que falou uma vez para mim que a pata da galinha nunca machuca o pintinho. Então, assim, para os nossos filhos, a gente sabe o que é melhor, porque Hum, a gente pode acertar e errar. Que ninguém no mundo vai ter um amor desse tamanho. hum, Ninguém no mundo tem esse amor. Somos só nós, mães. uhum. E eu queria também ir para um pouco do lado de quando você decidiu que estava na hora de usar toda essa sua experiência, suas vivências, para ajudar outras mulheres também, para ser um exemplo e para uma vez em uma entrevista, uma pessoa me falou que aquilo que mais doeu na gente era o motivo que a gente ia ajudar mais pessoas. E eu percebo isso muito na minha vida e também na sua história, que você conseguiu usar das suas vivências como exemplo mesmo para ajudar e iluminar e acreditar em outras mulheres. Queria que você me contasse um pouco disso. Rita, eu sempre quis, profissionalmente, eu sempre quis a perfeição. Hum, Então, eu tive uma revista por quase 14 anos no interior e eu queria que fosse a melhor revista. A cada edição, eu queria que fosse a melhor de todas. Eu sempre tive muito forte essa coisa da exigência profissional. Então, os meus textos eu só consegui entregar a hora que realmente não estava faltando nenhum ritmo, uhum, era uma pressão. Então, claro que quando você é muito exigente com você, você acaba sendo muito exigente com as outras pessoas também. Quando eu fiquei viúva, eu falei, meu Deus, eu vou ter que mudar. Eu não posso mais ficar com um pé só no mercado editorial, porque eu sou a minha única estrutura agora uhum. de provedora, Sim. né? Os meus pais são pessoas maravilhosas, mas eu não poderia depender deles de forma alguma, com 2 filhos, né? Meu marido morreu, parou de operar, parou de ganhar, então aquele dinheiro que ele ganhava parou de entrar, e eu tinha que ser a minha provedora. Então a responsabilidade era muito grande. Falei, eu tenho que sair do mercado editorial, porque o mercado editorial está enfraquecendo, né? 2015, 2016, a gente já percebia que estava enfraquecendo, porque as redes sociais estavam ocupando cada vez um espaço maior. E hoje é assim, você Uhum. sabe disso, né? Entre comprar uma revista física e baixar o aplicativo e ter a revista no celular, a gente prefere hoje ter a revista no celular, Sim. né? Infelizmente, o impresso está morrendo. É uma coisa que não tem muito para onde lutar, né? Vai ficar até meio vintage, né? De vez em Uhum. quando, se quiser fazer uma edição, se quiser fazer uma coisa especial, vai ser muito legal. Mas, assim, para o nosso dia a dia, deixou de ser prático. Uhum. Carregar uma revista, pegar uma revista.
rodar uma revista, gostar do que você, de ler alguma coisa, copiar, não, a gente tem a facilidade, brinca no celular, copia a frase, passa para Sim. ou no computador, é uma maravilha. Eu falei, eu preciso mudar. Daí eu abri uma empresa de consultoria, porque durante esse tempo fazendo revista, a minha relação com o cliente sempre foi muito próxima. E o cliente, quando vem para você, ele quer fazer um anúncio na sua revista, mas ele quer entender como é que ele pode fazer com que aquele anúncio ali cause muito efeito no consumidor daquela revista, né? Então, a gente acaba aprendendo muitas soluções em marketing. E é esse marketing. Não é esse marketing que tem fórmula de algoritmo. É esse marketing falado, conversado, onde você procura soluções verbais para depois colocar tudo na prática. E daí eu falei, eu vou abrir essa empresa de consultoria. Com a empresa de consultoria veio a necessidade do digital. Mas eu ainda não tinha essa persona, eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Um dia, pensando na minha história, eu falei, mas a minha história ainda não é perfeita. Eu fiquei viúva, mas eu estou buscando o meu lugar ao sol. Eu tive a virada de chave aí, eu falei, como assim, buscando o seu lugar ao sol? Olha o que você tem construído depois de tudo que te aconteceu. Porque a tendência das pessoas as pessoas, quando frente a uma situação de perda, a crítica é assim, não se faça de coitada. Não foi tão difícil assim, você é nova, bonita, bem-sucedida, você vai casar de novo, vai fazer sua vida. Mas seu marido te deixou bem. Não faça drama. Esse é o julgamento. Como que pode? E para você, tem muita dor envolvida. E as pessoas não medem consequência. Mas, de repente, na minha cabeça, era assim, gente, meu pai está vivo até hoje, meu pai tem 83 anos, é um menino. Olha quanto amor eu tenho recebido na minha vida. Eu tenho 52 anos. E eu pensava, meus filhos não vão mais ter esse amor de pai. Esse pai que fez o filho, que viu nascer, que cuidou de bebê, que vai lembrar daquelas palavras que o nenê falava errado. Esse pai amoroso, que viu o filho crescer, quando vai abraçar na formatura da escola. É diferente. Eu pensava em mim, será que vai ter alguém para envelhecer comigo e cuidar de mim? Como eu gostaria de ser cuidada? E não é esse cuidar porque eu vou ficar velhinha sem andar, não. É esse cuidado que a gente sabe que é gostoso ter um com o outro. É ir no supermercado e lembrar que a pessoa gosta de pêssego e comprar pêssego. É passar na frente de uma floricultura, mesmo atrasado, e lembrar de comprar uma flor. O cuidado de, antes de desligar o telefone, falar eu te amo, sincero, né? Então, essas dores, elas ficavam na minha cabeça, né? De pensar nessa falta. E daí eu falei, não, a minha história já é um sucesso. Eu sou uma mulher de 48, 47, 48 anos, quando eu migrei para o digital, que estou aqui refazendo a minha vida. Mas eu nunca parei de me refazer, porque mesmo casada, eu fui tendo desafios profissionais, eu fui tendo desafios pessoais. E eu não me encolhi, eu não desisti de mim, eu não desisti de criar. Quando eu quis montar a revista em Piracicaba, eu chamei lá 2 pessoas para trabalharem comigo, mas eu sabia exatamente o que eu queria. Queria ter um veículo, eu era fã de revista, né? Eu sou da época da Capricho, da Elle, nossa, eu fazia coleção dessas revistas, era um sonho ter uma revista. Então, assim, eu já tinha uma história de sucesso para contar. O que me faltava era coragem. E daí foi que eu encarei o digital e falei, não, eu vou falar com as mulheres 40 a mais. Porque essa é a minha dor, né? Eu fiquei viúva e tive que me reconstruir. Mas quantas outras mulheres estão afundadas em relacionamentos abusivos, em relacionamentos infelizes? Quantas mulheres estão tentando manter os seus casamentos, pensando nos filhos? Quantas mulheres se separaram e os filhos não admitem que a mãe refaça a vida dela? Quantas mulheres optam por estarem sozinhas e a sociedade não acolhe, a família não abraça,
né? Quem está em volta não consegue entender. Então, assim, tem muitas dores para contar, né? E daí eu vi que eu podia somar, que eu podia trazer algum conforto, ou em palavras, ou em textos escritos, ou em vídeos. E é muito verdadeiro, porque para cada fase da minha vida eu fui me abrindo aos poucos, né? Agora, por exemplo, eu estou na menopausa. Eu tenho falado sobre menopausa, porque a gente precisa falar sobre isso. Com sorte, você vai chegar na menopausa. Muito melhor do que eu cheguei. Sim. Se você tiver essa informação, né? É verdade. E é muito doido, porque tem uma série de assuntos que a gente vivencia com essa história de sempre viver numa, sei lá, numa sociedade perfeita e de esconder a vida real mesmo das pessoas. As pessoas sentem falta mesmo. Eu, por exemplo, que fui mãe muito nova, eu sentia falta de encontrar mães que tiveram filhos novos, sabe? Eu não tinha com quem conversar. A minha mãe na menopausa, ela passa pela mesma coisa também, de procurar mulheres que falem sobre o assunto, porque às vezes você não tem com quem conversar, né? E saber como é que a gente pode tornar esse momento melhor, né? Sim. Realmente é muito desafiador. Se a gente não planejar a menopausa, ela chega e você nem sabe porque você está tendo tantas oscilações, oscilação de humor, os calores, a tristeza, a depressão, a falta de ânimo, os quilos a mais que vão chegando, a pele que muda, né? Então, assim, tem tanta coisa para a gente falar sobre menopausa e é tão maravilhoso quando eu posto alguma coisa sobre o assunto e daí eu vejo uma mulher falando, nossa, isso mudou minha vida. E a gente estava conversando, e aí eu queria também que você me falasse um pouco, que você começou a falar, sobre a resposta que o público dá, que as mulheres dão em relação a você se abrir sempre, dividir momentos da sua vida, essas fases. Como que isso chega para você? Depois que eu conheci o João, né, que também foi pelas redes sociais, foi pelo Instagram, eu abri a minha porta do amor real, né? E o fato do João ser uma pessoa pública trouxe, num primeiro momento, trouxe uma exposição, Sim. né? Depois, trouxe o meu público-alvo, né? Que são as mulheres maduras. Então, quando elas me escrevem hoje sobre o quanto eu acrescento na vida delas, eu também respondo o quanto elas acrescentam na minha vida. Porque quando a gente vê que as nossas dores são comuns, que os nossos medos são iguais, que as nossas inseguranças seguem na mesma esteira, a gente também encoraja muito uma a outra, né? Então, se não fosse esse público fiel, essas mulheres que realmente caminham comigo, que curtem as fotos, comentam, mandam direct, respondem às enquetes, se não fossem essas mulheres, eu também não teria descoberto esse potencial, né? Eu preciso muito delas comigo. Eu não preciso de todas, porque também não são todas que me inspiram, sabe? A mulher, você sabe disso, você tem 23 anos, você sabe disso até melhor do que eu. As suas amigas, né, as pessoas que caminham do seu lado hoje, são só aquelas que têm a ver com o que você pensa, porque senão você não consegue ser quem você é. É verdade. Né? Assim, você não pode ter amigas super baladeiras no momento onde sua filha tem 2 anos. Sim. Você não consegue acompanhar. Então você vai gostar daquela amiga que é um pouco mais tranquila, que topa ficar em casa tomando um vinho, que gosta de sair, mas que no outro dia vai querer estar mais próxima, estar mais quietinha, né? Que gosta de programa de criança, ir para o shopping onde tem aquelas coisas todas, pula-pula, nananá, nananá. Você tem esse conceito do que é amizade, mas você só vai enxergar mesmo quando o teu momento de vida pede para aquelas pessoas certas estarem do seu lado. Então, hoje eu penso muito nisso. Eu não fico pensando que eu tenho que ter um montão de gente caminhando comigo no Instagram, um montão de gente. Não, eu quero as pessoas certas, sabe? Porque senão meu trabalho deixa de ter sentido.
Porque eu acho que, assim, isso que você falou é muito legal, porque, na verdade, a gente passa por diversas fases na vida e essas fases são como filtros, né, das pessoas. A gente vai vendo quem tá lá com a gente, quem fez sentido numa fase e agora não faz mais. E eu acho que o mesmo bate muito com as suas seguidoras, por exemplo, porque quem tá lá não importa tanto o número em si, mas sim as pessoas que estão lá te acompanhando, acrescentando uma coisa pra você e você acrescentando pra elas, porque é uma via de mão dupla, né? E aí, só pra gente encerrar, eu queria que você mandasse um recado mesmo para as mulheres nesse Dia das Mulheres, né? Mulheres, não desistam. Não desistam, por mais que pareça difícil, por mais que pareça que no dia seguinte você não vai conseguir, que agora acabou tudo, que não tem mais jeito. Para de fazer o que você está fazendo. Nesse momento onde parece que não tem mais jeito, é um momento onde todo o universo vai se movimentar para dar um jeito na história. Então, assim, só não desista. Não desista de você, não desista das pessoas que você ama, não desista do seu sonho. Olha, parece piegas falar isso, mas às vezes você pergunta para alguém qual é o seu sonho, a pessoa não sabe responder. A gente tem que ter um sonho, tem que ter um sonho, tem que ter alguma coisa que você está sempre querendo. Daí realizar um, vai para outro, vai para outro. Então, não desista, não desista daquilo que você quer para a sua vida, seja um amor, comprar uma casa, ter o teu trabalho dos sonhos, fazer uma viagem, reunir a família. Não desista, porque enquanto você não desistir, enquanto você estiver caminhando para isso, o universo também vai caminhar para fazer você encontrar esse objetivo, esse sonho. Eu quero te agradecer muito pela nossa entrevista. Eu achei que foi muito legal. Você é uma pessoa incrível, muito fácil de conversar com você, então muito obrigada. Eu é que agradeço. Você é linda! Ai, Você obrigada. é máxima!